Você já ouviu falar de São João Bosco? Talvez o nome seja familiar, mas você conhece a história impressionante por trás desse santo? Imagine um jovem nascido em uma família humilde, enfrentando desafios inimagináveis, mas que mesmo assim transformou a vida de milhares de pessoas e deixou um legado eterno. Hoje vamos mergulhar na vida e na história de São João Bosco, um homem que dedicou sua vida a Deus e ao cuidado dos jovens mais necessitados. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir como ele superou adversidades e por que sua missão continua tão relevante nos dias de hoje. Dom Bosco, também chamado de São João Bosco, foi aclamado pelo Papa João Paulo II como o pai e mestre da juventude. João Melchior Bosco nasceu em 16 de agosto de 1815 em uma comuna italiana chamada Colle dos Becchi, na região de Piemonte, Itália, perto da cidade de Castelnuovo di Asti. Hoje a cidade se chama Castelnuovo Dom Bosco, em homenagem a ele, e contam com apenas 3.036 habitantes. A infância difícil de Dom Bosco. Filho de camponeses pobres e analfabetos, o pequeno João Bosco ficou órfão de pai aos 2 anos de idade. Por isso, sua infância e juventude transcorreram em meio a grandes dificuldades, tanto financeiras quanto familiares. Uma grande marca de sua personalidade era a persistência na busca dos objetivos. Quando menino, era muito determinado nos estudos, mas sem ter meios para tanto, chegou a mendigar para continuar estudando. João Bosco trabalhou como sapateiro, ferreiro, carpinteiro, alfaiate e, quando conseguia um tempo livre, estudava música, uma de suas grandes aptidões. A influência da mãe. Sua mãe, Margarida Oquiena, uma mulher simples, era analfabeta, mas cheia de fé e sabedoria. Era ela a principal fonte de incentivo de Dom Bosco. Ela o ajudou a crescer no amor de Deus e na ética cristã. Isto o auxiliou em todos os momentos e fez com que não desistisse, mesmo diante de tantas dificuldades. Você consegue imaginar o desafio de uma mãe viúva criar 3 filhos sozinha em uma época tão difícil? Margarida não só ficou para sobreviver, mas também plantou em João as emoções da fé, do trabalho duro e da compaixão pelos outros. Dom Bosco, apóstolo desde pequeno. Desde pequeno, João demonstrou uma inteligência aguçada e um coração voltado para ajudar os outros. João Bosco se sentia chamado a falar de Deus a seus amigos, pois ele enxergava a realidade à sua volta. Muitas crianças vindas do campo, na maioria órfãs como ele, em busca de emprego, mas que acabavam na rua passando fome, convivendo com o crime ou explorados por aqueles que buscavam mão de obra barata. Quando podia, João Bosco atraía um grupo de meninos e, apresentando-lhes uma performance de teatro, de mágica ou de música, e logo depois dava uma mensagem de fé, de amor, de catequese. Um episódio marcante aconteceu quando ele tinha apenas 9 anos. João teve um sonho misterioso e profundo, no qual viu um grupo de meninos brigando violentamente. No sonho, uma figura majestosa ele apareceu, alguns acreditam ser Jesus Cristo, e disse: "Não com pancadas, mas com amor, você conquistará esses jovens." Não é intrigante como algo tão espiritual e misterioso marcou o início de sua vocação? Essa experiência moldou o jovem João, mas o caminho foi longe de ser fácil. Ele trabalhou como pastor para ajudar sua família e, ao mesmo tempo, buscou oportunidades para estudar. Imagine uma determinação necessária para uma criança que, entre as ações do campo, ainda arranjava tempo para aprender a ler e escrever com as poucas oportunidades que tinha. Com sua missão em mente, o menino manifestou sua vocação sacerdotal. João Bosco dizia: "Quando crescer, quero ser padre para cuidar dos meninos. Todo menino é bom. Se há meninos maus, é porque não há quem cuide deles." Você já se perguntou de onde vem a força para superar tantos desafios?
João sabia que sua missão era grande e, mesmo em meio às dificuldades, não desistiu. Ele encontrou maneiras criativas de atrair jovens para ouvi-lo, como truques de mágica e acrobacias, mas sempre aproveitava para ensiná-los sobre Deus. Será que você teria essa mesma coragem para lutar por seus sonhos? Continue observando, porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Padre Dom Bosco, a serviço dos meninos de rua. Chegar à realização de um chamado nunca é algo simples. João sabia que para cumprir o propósito que Deus tinha para ele, estudaria e se tornaria sacerdote. No entanto, as barreiras eram enormes. Ele enfrentava a pobreza, o preconceito e a falta de apoio. Mas em vez de desistir, João trabalhava duro em fazendas durante o dia e estudava à noite, sempre com uma determinação inabalável. Você já se sentiu desanimado por parecer que seus sonhos estão muito distantes? João Bosco é um exemplo claro de que é possível superar até os obstáculos mais difíceis. Em 1835, aos 20 anos, ele finalmente conseguiu entrar no seminário. Imagine a emoção de alguém que atraiu tanto para chegar até ali. Tornou-se padre 6 anos depois, em 5 de junho de 1841, quando passou a ser chamado de Dom Bosco. Logo começou seu trabalho com meninos de rua, evangelizando-os e ensinando a eles uma profissão. Durante seus anos de formação, João não apenas estudou a doutrina da igreja, mas também começou a observar a situação dos jovens ao seu redor. Muitos deles foram abandonados, vivendo nas ruas ou sendo explorados no trabalho. Era uma realidade triste e João sentiu que precisava fazer algo. Ele começou a sonhar com um lugar onde esses jovens poderiam encontrar abrigo, educação e, acima de tudo, esperança. Mas o que exatamente ele poderia fazer? Como transformar um sonho tão grande em realidade? Essa pergunta ressoava no coração de João, e ele sabia que só com fé e trabalho duro poderia encontrar as respostas. Você acredita que sonhos impossíveis podem se tornar realidade? João Bosco acreditou, e sua determinação foi recompensada. Após ser ordenado sacerdote em 1841, ele iniciou sua missão em Turim, uma cidade que, na época, enfrentou graves problemas sociais devido à Revolução Industrial. Muitos jovens chegaram à cidade em busca de trabalho, mas acabaram marginalizados. Foi nesse contexto que João Bosco começou a colocar em prática sua visão. Ele reuniu um pequeno grupo de jovens e iniciou o que viria a ser conhecido como oratórios festivos. Ali, eles encontraram um espaço para brincar, aprender e rezar. Mas isso era apenas o começo. O trabalho frutificou. E em 1846, Dom Bosco pensava em organizar uma associação religiosa. Contudo, a disputa pela separação entre Estado e Igreja na Itália não permitia uma ordem em moldes religiosos. A solução veio com a ideia de se criar uma organização de cidadãos que se dedicavam às atividades educativas, tudo em moldes civis que serviriam como uma associação de cidadãos aos olhos do Estado e como uma associação de religiosos perante a igreja. Dom Bosco então conseguiu um terreno no bairro de Valdocco, em Turim. Mudou-se para lá e fundou a obra que mudaria a vida de muitos meninos, oferecendo a eles moradia, segurança, diversão, catequese e profissionalização. Chamou este local de Oratório São Francisco de Sales. Assim começou a maravilhosa obra dos oratórios festivos de Dom Bosco. A grande obra, a fundação dos salesianos. Enquanto o trabalho de João Bosco crescia, ele aprendeu que precisava de ajuda para expandir sua missão. Você consegue imaginar como é carregar sozinho a responsabilidade de cuidar de bolsas, talvez centenas de jovens? Foi então que ele teve a ideia de formar uma congregação religiosa dedicada a essa causa.
Vendo os frutos desse trabalho, muitos colaboradores se juntaram a ele para trabalhar na missão de evangelizar e dar um futuro a adolescentes e jovens desamparados. Em 1855, Dom Bosco deu o nome de Salesianos a seus colaboradores. Os primeiros salesianos fizeram os votos religiosos de castidade, pobreza e obediência. Em 1859, nascia a Sociedade de São Francisco de Sales, mais conhecida como Salesianos. O nome foi escolhido em homenagem a São Francisco de Sales, conhecido por sua mansidão, o santo da delicadeza no trato com as pessoas, e Hold. João Bosco queria que esses valores fossem a base do trabalho de sua congregação. Mas as coisas não eram tão simples. Fundar uma congregação em meio a tantas mudanças sociais e políticas não era uma tarefa fácil. Além disso, João enfrentou críticas e até perseguições. Ainda assim, ele nunca desistiu. Você já passou por momentos em que sentiu que o mundo estava contra você, mas continuo firme? Essa era a força de João Bosco. Com o tempo, a congregação cresceu e começou a se espalhar por várias partes do mundo. Eles fundaram escolas, centros de formação profissional e abrigos para jovens em situação de risco. O objetivo não era apenas oferecer ajuda imediata, mas também preparar esses jovens para uma vida digna e autossuficiente. E é aqui que surge uma pergunta. Você consegue imaginar o impacto que isso teve na vida de milhares de jovens? São João Bosco não apenas transformou vidas, mas também mostrou ao mundo o poder do amor, da educação e da fé. Maria Mazzarello, juntamente com sua amiga Petronila, fundou uma oficina de costura para meninas. O projeto deu certo e logo em 1863 a organização passou a acolher meninas órfãs. Vendo o trabalho de Maria, Dom Bosco fundou em 1972 o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, que teriam a missão de cuidar das meninas. Maria Domingas Mazzarello, mais tarde, foi canonizada e passou a ser chamada de Santa Maria Domingas Mazzarello. Sua obra, em conjunto com o Oratório São Francisco de Sales, socorreu milhares de crianças meninas carentes e proporcionaram formas de educação e aprendizado profissional. A obra de Dom Bosco se espalha pelo mundo. A obra de Dom Bosco não se conteve apenas na Itália. Em 1875, foram enviados os primeiros missionários salesianos para a América do Sul. Em seguida, enviou salesianos ao Brasil para fundar o Colégio Santa Rosa em Niterói, RJ, e o Liceu Coração de Jesus em São Paulo, ambos com a mesma missão de resgatar e formar adolescentes nos moldes do Oratório São Francisco de Sales. A congregação se espalhou pelo mundo e se tornou uma das maiores da Igreja Católica. A espiritualidade de São João Bosco. Além de seu trabalho prático, São João Bosco era um homem profundamente espiritual. Ele acreditava que a santidade não era algo reservado apenas aos monges ou padres, mas algo que todos poderiam alcançar. Sua frase famosa era: "A santidade consiste em estar sempre alegre." Você já pensou na santidade dessa forma? Para João Bosco, a alegria era uma manifestação do amor de Deus. Ele encorajou os jovens a viverem uma vida cheia de propósito, sem nunca perder a esperança, mesmo diante das dificuldades. Outro ponto central de sua espiritualidade foi a devoção a Maria Auxiliadora. Ele acreditava que ela era uma proteção especial dos jovens e da sua missão. Em 1868, João construiu uma grande basílica dedicada a ela em Turim, como um símbolo de gratidão e fé. Você já sentiu a presença de Maria em sua vida? João Bosco dizia que, com a ajuda dela, tudo era possível. Dom Bosco vai para o céu. João Bosco faleceu em 31 de janeiro de 1888, na cidade de Turim, Itália, com 72 anos, mas seu legado continua vivo. A beatificação de João Bosco aconteceu em 1929, pelo então Papa Pio XI.
Hoje, os salesianos estão presentes em mais de 130 países, continuando o trabalho que ele iniciou. Mas além das instituições, o maior legado de João Bosco é o exemplo de sua vida. Ele demonstrou que com fé, amor e determinação é possível transformar o mundo ao nosso redor. E agora eu te pergunto, o que você pode fazer para seguir o exemplo de São João Bosco em sua própria vida? Como você pode ser uma luz para aqueles que mais precisam? Morreu no ano de 1888. Deixou a congregação salesiana espalhada por vários países. Logo, sua fama de taumaturgo, intercessor de milagres, de educador da juventude, de defensor da Igreja Católica e de apóstolo da Virgem Auxiliadora se espalhou pelo mundo. Com tantos atributos, o Papa Pio XI, que era amigo de Dom Bosco, canonizou-o na Páscoa de 1934, sendo reconhecido como um dos grandes santos da Igreja Católica, e consagrou sua celebração anual no dia 31 de janeiro, legado para a humanidade. Hoje, no século XXI, a herança de Dom Bosco continua atual. Seu amor pelos jovens e sua sabedoria pedagógica ainda não foram superados. Dom Bosco é o grande santo mestre e pai da juventude. Sua obra salvou milhares de jovens, e seu pedido de que os jovens sejam amados, mas que eles próprios saibam que são amados, ainda é levado por todo o mundo. São João Bosco nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, o amor e a fé podem mudar vidas. Que lição preciosa podemos levar essa história para o nosso dia a dia. A medalha de Dom Bosco. Por tudo isso, usar uma medalha de Dom Bosco significa mostrar um grande ideal, o do amor à juventude e de esperança por mundo melhor. Veja como o pensamento dele ainda condiz com a realidade do mundo atual. Basta que sejam jovens para que eu os ame. Prometi a Deus que até meu último suspiro seria para os jovens. O que somos é presente de Deus. No que nos transformamos é o nosso presente a Ele. Ganhem o coração dos jovens por meio do amor. A música dos jovens se escuta com o coração, não com os ouvidos. Oração a São João Bosco. Ó Pai e Mestre da juventude, São João Bosco, que tanto trabalhastes pela salvação das almas, sede nossa guia em buscar o bem da nossa e a salvação do próximo. Ajudai-nos a vencer as paixões e o respeito humano. Ensinai-nos a amar a Jesus sacramentado, a Maria Santíssima Auxiliadora e ao Papa, e obtende-nos de Deus uma santa morte, para que possamos um dia achar-nos juntos no céu. Assim seja. Que Deus abençoe todas as famílias que assistiram ao vídeo e peço que se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante, pois o vídeo terá mais indicações e chegará a mais pessoas que também gostariam de receber esta história. Fique com Deus. Obrigado, até o próximo vídeo.